Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 43 do livro do Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, por causa do autor Ben Sirac. Eu queria dizer para você que esse livro do Eclesiástico é um livro muito importante na Bíblia. Muito importante na Bíblia, porque muito da doutrina cristã e muito da doutrina dos apóstolos se baseia e se fundamenta neste livro do Eclesiástico. É um livro muito próximo da era cristã, um livro que foi escrito 180 a.C., então tem muita proximidade. E é importante lembrar que quando a igreja se formava, logo depois que Jesus funda a igreja, coloca ali Pedro como seu líder, né, a igreja se fundamenta sobre os apóstolos, e os apóstolos bebem muito, né, deste livro de Eclesiastes. Que é um exemplo, você veja o prólogo de João. O prólogo de João, quando fala o princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É interessante que praticamente o prólogo ele é tirado do livro do Eclesiástico, né? E assim outros apóstolos, ao pregar e ao espalhar o evangelho, se baseia muito. Claro, se baseia muito em tudo que eles tinham da Bíblia, né? A Bíblia que eles tinham era praticamente a versão ali da Septuaginta, né? Toda a Bíblia, então, mas Eclesiástico era um livro muito importante. E deixa eu te explicar uma coisa, é um livro que não pode ser negligenciado, é um livro que não pode ser deixado de lado, né? E é um livro que eu convido você a estudar com afinco comigo, né? Muito afinco mesmo, né? Você vai ver hoje, nesse capítulo 43, um momento em que ele trata de coisas muito naturais, coisas da natureza. O capítulo hoje vai falar sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, o arco-íris, e depois vai trazer todo um discurso sobre os fenômenos naturais. Mas por que o livro vai falar isso? Porque o autor tem a completa noção e certeza de que toda a natureza expressa a presença de Deus, né? Ao olhar para o sol, ao olhar para a lua, ao olhar para o arco-íris, ao olhar para as estrelas, eu estou contemplando a Deus. Aliás, é isso que os salmos dizem, né? Os céus narram a glória de Deus. Então é muito importante. Então você vai acompanhar comigo nesse capítulo 43, que é muito bonito, né? Um momento que fala sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, o arco-íris e os fenômenos naturais. Tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo agora, isso, compartilha esse vídeo e deixa eu te pedir, se inscreva no canal. Deixa eu pedir um favor para você. Chame mais 2 pessoas para se inscrever no canal. Isso, gente que você conhece, fala, ó, vamos lá ler a Bíblia, vamos lá ler a Bíblia. Bom, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 43, que é muito, muito bonito. Vamos lá. O firmamento nas alturas é a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. O sol, aparecendo na aurora, anuncia o dia. A obra do Altíssimo é um instrumento admirável. Ao meio-dia, queima a terra. Quem resiste ao seu ardor? Ele conserva uma fornalha de fogo por efeito de seu calor. O sol queima 3 vezes mais as montanhas, despedindo raios de fogo, cujo resplendor deslumbra os olhos. Grande é o Senhor que o criou. Por sua ordem, ele apressa o seu curso. Agora a lua. A lua é, entre todas as suas fases regulares, a marca do tempo e o sinal do futuro. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. É ela que dá o nome ao mês. Sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. É um sinal para os exércitos do céu que lançam no firmamento um glorioso esplendor. Agora as estrelas. O brilho das estrelas faz a beleza do céu. O Senhor ilumina o mundo nas alturas. A palavra do santo estão prontas para o julgamento. São indefectivelmente vigilantes. Agora o arco-íris. Observa o arco-íris e bendiz o que ele o fez. É muito belo no seu resplendor.
Faz a volta do céu num círculo de glória, nas mãos do Altíssimo que o estendem. O Senhor, com uma ordem, faz cair subitamente a neve, acelera a marcha dos raios de seu juízo. Agora, nós vamos ter, a partir de aqui, vários fenômenos naturais sendo apresentados a nós. Por essa causa, se abre as suas reservas e voam as nuvens como pássaro. Por sua grandeza, condensa as nuvens e as pedras de granizo caem em estilhaços. As montanhas são abaladas quando ele aparece, por sua vontade, sopra o vento do sul. O estrondo do trovão fere a terra, assim como a tempestade do aguilão e o turbilhão dos ventos. Espalha a neve como pássaros que pousam, como gafanhotos que se abatem sobre a terra. O olhar encanta-se com o brilho de sua alvura, o coração fica atônito ao vê-la cair. Deus espalha a geada sobre a terra como sal. Quando as águas se congelam, torna-se como pontas de cardo. Quando sopra o vento frio do aquilão, a água gela como cristal, que repousa sobre toda a massa líquida e veste as águas como se fosse uma couraça. A geada devora os montes, queima os desertos, resseca como fogo tudo que é verde. O remédio para isso é o rápido aparecimento de um aguaceiro. O orvalho, após o frio, atenua o rigor do gelo. A palavra de Deus faz calar o vento, só com seu pensar apazigua o abismo, no meio do qual o Senhor plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar contam os seus perigos, ouvindo-os, ficaremos arrebatados de admiração. Ali se encontram grandes obras e maravilhas, animais de toda espécie e criaturas monstruosas. Por ele, tudo tende regularmente para a sua finalidade, tudo foi disposto conforme a sua palavra. Diremos muitas coisas, porém faltarão palavras, mas o resumo de nosso discurso é este: ele está em tudo. Que podemos nós fazer para glorificá-lo? Pois o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande. Seu poder é maravilhoso. Glorificai o Senhor quanto puderdes, que ele ficará sempre acima, porque é admirável a sua grandeza. Bendizei o Senhor, exaltai-o com todas as vossas forças, pois ele está acima de todo louvor. Enaltecendo, reuni todas as vossas forças, não desanimeis, jamais chegareis ao fim. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo como ele é desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso. Só vemos um pequeno número de suas obras. O Senhor fez todas as coisas. Ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade. Você percebeu que este texto do capítulo 43 discorre tão somente sobre a natureza? E fazendo isso, ele mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus e Deus que fez tudo. É importante lembrar aqui que ele se detém em alguns momentos, primeiro sobre o sol, sobre a lua, sobre o arco-íris, que são elementos importantes também para a marcação do tempo, para o cultivo da agricultura e para lembrar, no caso do arco-íris, da aliança que Deus fez com o seu povo. E depois vem discorrendo sobre vários fenômenos naturais. É importante lembrar que o texto ele tem um objetivo muito claro. Todas essas coisas não acontecem sozinhas. Todas essas coisas não acontecem por acaso. Todas essas coisas não são obras do acaso. Há um Deus que está por cima de tudo isso e que conduz para que tudo isso aconteça. Ora, se é Deus que está por cima de tudo isso, e se é Deus que faz com que todas essas coisas aconteçam, e se é Deus que dispôs tudo isso, é claro que estas obras, é claro que estes fenômenos, é claro que o sol, a lua,
as estrelas, o arco-íris, a chuva, o frio. É claro que ele vai revelar Deus. E é muito importante esse texto porque é o seguinte, porque aqui apresenta o sol, a lua, as estrelas, o arco-íris, os fenômenos naturais, como sendo criaturas de Deus. Ou seja, não é Deus. Não é Deus. Para que não se confunda achando que o sol é um deus, a lua é uma deusa, o arco-íris... Não. Por quê? Porque os gregos tinham isso. Lembra que eu disse para você? Lembra que eu disse que aqui nós temos uma influência grega muito grande. É um tempo do helenismo causado pela dinastia Seleucida, né? Tudo ali. Então, a religião dos gregos é assim: esse é o Deus do raio, esse é o Deus do trovão, esse é o Deus do mar, né? Titã, como que é? Poseidon, esse é o Deus. Aqui o autor deixa muito claro, tudo isso não é nada Deus. Não tem Deus que lua não é deusa, sol não é Deus, estrela não é Deus, nada de tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso é criatura de Deus. E aqui se coloca, Deus está acima de tudo isso. Então, é de frente com essa mentalidade que havia na época, e sendo espalhada entre o povo, dizia que coisas, astros, estrelas, eram Deus. Não. Aqui o livro do Eclesiástico deixa muito claro. Tudo isso revela a beleza de Deus. Tudo isso, porque Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o frio, Deus criou o mar, Deus criou... Mas isto não é Deus, é criatura de Deus. Tanto é que o texto no capítulo 5 fala, versículo 5, grande é o Senhor que o criou, por sua ordem, ele apressa o seu curso. Viu? Então, grande é o Senhor. E o texto ainda diz, ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Né? E por causa dessas coisas, nós louvamos a Deus. Né? O seu poder é maravilhoso. Né? Olha aqui, versículo 30. Que podemos nós fazer para glorificá-lo? Pois o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. Tá bom? Eu vou explicar daqui um pouquinho, né, de todas as suas obras. Ou seja, é Deus que criou, é dele que vem tudo, por causa dessas maravilhas que eu contemplo, eu devo louvá-lo e glorificá-lo. Vamos explicar alguns versículos aqui que é muito importante. Vamos lá. Versículo 7, muito importante aqui, sobre a lua. É a lua que determina os dias de festa, sua luz diminui a partir da lua cheia. É ela que dá nome ao mês, sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. Muito bem, o que nós temos? Primeiro, no versículo 7. Naquele tempo, o calendário religioso, ele era baseado na lua. Então, tá certo. É a lua que determina os dias de festa. Isso mesmo. O calendário religioso era determinado pela lua. E era pela lua que se determinava aí as duas grandes festas, a Páscoa e a festa das tendas. Sempre a Páscoa e a festa das tendas começavam onde? Na lua cheia. Na lua cheia. E vou contar uma coisa para vocês. Até hoje, na Igreja Católica, quem determina a data da festa da Páscoa, quem determina a data da Páscoa é a lua. É a lua. E a Páscoa cristã, Páscoa católica, né? Ela acontece sempre na lua cheia. Então, quem determina, até hoje, a gente marca a festa da Páscoa, que é a festa mais importante do cristão, através da lua, como naquele tempo.
Como é que se marca a data da Páscoa? A data da Páscoa é marcado no primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. Primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. Então, sempre a Páscoa acontece na lua cheia. E quem determina a data da Páscoa é a lua. É a lua. Então, desde aquele tempo. E para os judeus, naquela época, as festas eram marcadas pela lua. Vem aqui, no versículo 8, é ela que dá nome ao mês, a lua, né? Sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. Muito bem. Como é que funciona isso? A lua é que realmente dá nome ao mês, por quê? Porque o nome da lua ela era Hiera, né? E a lua tem também um outro nome chamado Kodesh. Desculpe, Kodesh não, é Rodesh, que era o outro nome aí do mês, né? Rodesh significa novo, né? Aplica-se justamente ao nome da lua nova quando começa o mês. Como é que é marcado os meses? Como é que é marcado os meses? Os meses são definidos pela lua. Por isso que às vezes os meses judaicos eles não coincidem geralmente com o nosso calendário, porque o nosso calendário é solar. Nosso calendário é solar. Usa os 365 dias do ano. O calendário judaico é lunar. Ele começa sempre com a lua nova, até ela encher, né? Até ela encher, e depois sempre começa com a lua nova. Sempre começa com a lua nova, né? Então esse é um calendário lunar. Por isso é que a lua dá nome ao mês, tá bom? A lua dá nome ao mês. Versículo 12, só lembrando. Observa-se o arco-íris e bendiz aquele que o fez. É muito belo no seu resplendor. O arco-íris sempre teve um significado muito importante na religião, porque o arco-íris é o sinal da aliança de Deus, aliança entre Deus e os homens. Quando acontece isso? Quando Deus coloca um arco-íris no céu depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Depois do dilúvio, Deus faz um arco-íris no céu, tá bom? Muito bem. Dos versículos aqui 14 até o final, nós temos uma referência à tempestade, aos fenômenos, ao gelo, ao inverno, tudo isso. Eu queria lembrar você uma coisa muito importante aqui no versículo 29. É muito importante você acompanhar comigo. O texto diz assim: diremos muitas coisas, porém faltarão palavras. Mas o resumo de nosso discurso é esse: Ele, Deus, né, está em tudo. Opa, calma lá, para a gente não cair aí num erro e até num pecado. Vamos lá. Essa expressão, Deus está em tudo, aqui nós temos uma forte influência do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia. Os gregos tinham muitas filosofias e esse estilo de filosofias acabavam influenciando no povo. Aqui nós vemos uma influência do estoicismo dizendo, Deus está em tudo. Opa, põe o pé no freio que não é assim não. Não é assim. A gente precisa entender. Está escrito assim, Ele está em tudo. No grego, até no original grego, está escrito assim, Ele é tudo. Cuidado com essa noção. Deus está em tudo e Deus é tudo, porque nós podemos cair num grande erro chamado panteísmo. O panteísmo, ele é condenado pela igreja e pela teologia. O que é panteísmo? Panteísmo é achar que Deus está em todas as coisas. Deus está na árvore, vamos abraçar a árvore. Deus está no mar, vamos... Não, Deus está acima de tudo isso. Ele criou tudo isso. Então, cuidado, né? A expressão dizendo assim, Ele está em tudo, é porque Deus criou aquilo. Se Ele criou aquilo, tem uma parte dele ali, né? Porque ele tocou naquilo, ele desejou aquilo. Por exemplo, Deus é mar?
Não. Deus está no mar, eu vou me jogar no mar que eu vou me jogar em Deus? Não. Deus criou. Mas por que eu posso dizer que Deus está no mar? Porque Deus criou o mar. Então ele colocou ali a sua vontade, colocou ali a sua palavra para criar, faça-se o mar, né? E assim com todas as coisas que Deus criou. Então cuidado, vamos entender bem. Panteísmo é um erro teológico, um pecado. Deus está no mar, Deus está na terra, Deus está na árvore, Deus está em todos, Deus está, então tudo é Deus, então aqui é Deus, Opa! Não é assim. Não é assim porque o próprio Ben Sirac, ele continua dizendo, o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. Ele não é as suas obras. Ele está acima de suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande. Ele está acima das suas obras. Tá certo? Combinado? Então, vamos colocar as coisas. Deus é Deus, criatura é criatura, as coisas são coisas. E Deus não está... as coisas não são deuses. Não são deuses. Coisa é coisa. Natureza é natureza. Sol é sol, lua é lua. E Deus é Deus. Não confunda as coisas, tá bom? E vamos ver aqui no versículo 35. 35 a gente termina. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo? Como ele é, Deus e os primórdios. Aqui nós voltamos à doutrina que perspassa toda a Sagrada Escritura, a doutrina da impossibilidade de ver Deus. Lembra? Moisés não pode ver Deus. João diz, né? Ninguém viu a Deus, né? E ninguém vai ver Deus, a não ser quando nós nos encontrarmos com Ele depois, face a face. Tá bom? Bonito esse livro, né? Muito bonito mesmo, eu fico sempre impressionado. Et crutim domini fugit partes adversae, vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.